Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do BBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, você já ouviu alguém falar assim, cara, eu odeio meu conselho regional de fisioterapia, de farmácia, de medicina, esse trem não serve pra nada. Você já ouviu falar essa frase? Várias Então, vezes. cara, Quantas vezes a até a gente, gente já reclamou por algumas normativas, e talvez sem entender o porquê que elas estão lá, ou sem entender muito como que os conselhos funcionam. Então, hoje chegou o dia de tirar as nossas dúvidas. eu usei a minha influência e chamei o Rafael Ferres, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional daqui do estado de São Paulo, para explicar para a gente qual é a verdadeira função do conselho, para que ele serve e para onde que a gente tem que olhar para o futuro. Perfeito, é isso aí. Mas antes de começar o episódio, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Esse episódio é um episódio muito especial para mim e para a Lu. A gente decidiu fazer esse episódio após a gente participar de um evento no Conselho Regional de Fisioterapia da Terceira Região, aqui de São Paulo, porque a gente aprendeu um monte lá. É, a gente tem um excelente relacionamento com vários presidentes de Conselho Regional da nossa profissão, e o bom de ter esse relacionamento é que às vezes a gente pode tirar dúvidas com eles. Tá? Eu já mandei alguns WhatsApps furiosos para esse moço que está aqui embaixo, e ele, com muita calma, com muita educação e até com piedade e empatia, ele me explica porquê de algumas decisões do conselho. Mas nem todo mundo, às vezes, tem esse privilégio que eu tenho, né, de conversar, poder falar assim, cara, em vez de eu reclamar no WhatsApp, nas redes sociais, eu posso conversar com o presidente de um conselho e tirar a dúvida por que isso está acontecendo. E é bom também ele ouvir as queixas das pessoas do outro lado, que eu acho que é bacana, tá? Hoje nós vamos conversar com o Rafael Ferres, ele é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região aqui de São Paulo, e a gente vai bater um papo sobre conselhos profissionais em linhas gerais, mas também pelas ações do próprio Crefito 3 aqui. Rafa, seja muito bem-vindo, cara, você é um cara muito legal, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, eu acho que vocês têm contribuído dentro da forma como a gente acredita que o conselho deve funcionar, né? Educando mais, preparando mais para punir menos, né? Então, eu acho que vocês fazem o papel, é um prazer enorme estar aqui. Ô, Rafa, Lu, vamos perguntar pro Rafa contar a história dele, cara. Ô, Rafa, por que você. Qual que é a sua origem que te motivou a entrar para esse mundo? Em outras palavras, né? O Rafa, às vezes, ele é um momento político, regulatório e tal. Por que o Rafael quis ir para esse meio aí? Tá, vamos lá. Bom, eu sou uma pessoa nascida no extremo leste da capital, né? Na cidade de Carvalho, que é um pouquinho depois ali de Itaquera. E eu nasci e fui criado lá, né? Depois de adulto, mudei. E quando você nasce num extremo, você precisa participar muito mais da comunidade, né? Então, você precisa fazer discussões, fazer uma ampliação coletiva, porque você não tem acesso, de fato, às decisões, à cidade, ao centro, né? Eu lembro que a gente fala assim, pô, nós vamos para o centro da cidade. Então, você tem essa lógica, né, de restrição. E aí as pessoas se juntam, as pessoas elas começam a fazer política da forma que eu entendo que é, né? Que é a construção de cidade, construção de uma profissão, construção de uma corporação. Isso, para mim, é política. E fui bolsista, né? Acabei entrando cedo na universidade, aos 17, através do ProUni. E na época da minha trajetória estudantil, a gente tinha um ato médico, né? Que era um projeto de lei que questionava a autonomia dos profissionais da saúde. E eu passei a ir muito, enquanto estudante, a Brasília, nas mobilizações, fazer mobilizações em São Paulo, etc. Na época, o Reginaldo Antolin, que é um ex-presidente, falecido, né, mas uma pessoa muito boa, muito ética, me conheceu nessas mobilizações e me chamou para colaborar no conselho. E naquela época foi curioso, porque eu falava assim, não, eu não quero saber disso aí, não. Crefito, todo mundo fala mal de Crefito, de conselho, etc. Né? E aí você cria aquela restrição. Eu falei, não quero. Isso aí não é para minha vida, etc. Já tinha empresa aberta também, estava direcionado para lá. E ele insistiu muito. E Reginaldo, por mais que ele não tinha uma figura política de construção coletiva, no sentido de fazer política eleitoral, etc., ele era uma pessoa muito ética, né? E ele insistiu muito, várias vezes, né, comigo, inclusive com a Jane, para a gente participar, e a gente acabou participando. Então, eu aprendi a conviver com o Crefito, aprendi a conviver, a fazer uma construção em conjunto com o Crefito. Depois, Reginaldo saiu, entrou um outro gestor,
E aí eu tive, infelizmente, problemas com esse ex-gestor, e aí eu resolvi, como não concordava, eu resolvi me colocar junto com outras pessoas. Na verdade, política é curioso, não é a gente que se coloca, são as pessoas que nos colocam, né? É muito curioso isso. E através de um grupo que foi se organizando, disseram, eu acho que é o momento de você talvez tentar fazer algo. E aí a gente acabou entrando e, a grosso modo, né, de uma forma bem curta, foi mais ou menos que nós acabamos entrando dentro do conselho. Legal. Ô, Rafa, vê se você consegue me ajudar a orientar todo mundo aqui do PBcast. Quando que começou a haver essa questão dos conselhos profissionais? Eu sei que o CREFIT talvez deve o COFITO, né, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, veio depois, mas de onde vem essa ideia? Quando que começou? E para que serve? Umas coisas bem básicas, assim, eu tenho essa curiosidade. Tá, na verdade, assim, o Brasil ele tem uma característica que ele funciona com autarquias. Essa lógica das autarquias, elas são desde 67. Você cria essa tese, né, de organização de empresas com um caráter público. São empresas públicas, mas com financiamento privado. Então, por exemplo, a própria vigilância sanitária ela é assim, né? E vem se construindo os conselhos a partir disso. Então, se cria uma autarquia federal, então são empresas com receita própria, que aí são as anuidades dos profissionais, só que com caráter público. Então, a autarquia, basicamente, ela faz uma função pública que o Estado, que o poder direto do Estado deveria fazer, e não consegue fazer, que é característica de um país subdesenvolvido. O Estado, ele não consegue agir, ele não tem condições para fazer, então ele cria empresas que têm o seu próprio financiamento, que a gente chama de administração pública indireta, não é direta, ela é indireta, e aí essas empresas, elas vão exercendo essa função. E quais são as funções básicas de todos os conselhos? Regular as profissões, então, porque você tem as leis que criam, as leis federais que criam as profissões. Por exemplo, no caso da fisioterapia e terapia ocupacional, você tem o decreto 938 lá de 69, que diz o que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são no Brasil. Né? Aqui um parênteses. Por isso que tem lugar que o fisioterapeuta faz algumas coisas que aqui não pode fazer, e vice-versa. Porque tem uma lei que define, que dá a nossa margem, que é isso aqui que é a nossa função social. E depois vem os conselhos para fazer uma interpretação dessa lei e criar o que pode e o que não pode, os conselhos federais, normatizando o que esses profissionais vão fazer, e os conselhos regionais, dentro das suas jurisdições, fiscalizando para que aquilo seja feito. Então, na teoria, é ótimo isso. Né? Só que, na prática, nós temos uma trajetória dos conselhos muito ruins, porque a maioria dos conselhos eles foram criados na década de 70, que o Brasil estava num regime de exceção, e o poder policial ele era muito truculento, ele era muito perseguido. Nós falamos disso hoje, E tem gente Rafael, que dentro do carro agora, a gente estava voltando do CrossFit, eu e a Lu, para montar a pauta, eu falei assim, cara, eu sou ruim de história, tá? Mas eu falei assim, cara, os conselhos foram criados numa época pós-ditatorial, na época de militar, cara. Então é claro que o regimento dos conselhos vão ter essa história. Desculpa te interromper, pode seguir. Não, imagina. E é até curioso, porque existiam conselhos que fiscal de conselho até nosso já andava armado. Tinha giroflex no carro da fiscalização, é muito curioso isso. Só que, assim, isso foi acabando, porque, obviamente, do ponto de vista eleitoral mesmo, os profissionais eles não foram aceitando, e aí você tem lei de abuso de autoridade, por exemplo, existem casos de fiscais que tiveram danos nas suas vidas pessoais por abuso de autoridade, né? Então, assim, a legislação ela foi organizando muito mais os conselhos, as próprias investigações do Tribunal de Contas da União, que são os órgãos que vão fiscalizando. Então, os conselhos eles foram saindo dessa figura. Ainda existe gestões que pensam, infelizmente, né? São mais de 500 conselhos no Brasil. Tem conselho à beça. Alguns conselhos eles ainda têm essa característica punitiva, né? Mas o efeito na vida real é muito pequeno disso. Né? Para você ter uma ideia, hoje um profissional que não paga a anuidade do conselho, ele não pode ter o seu exercício profissional suspenso. Ele não pode. Olha, não sabia Lei disso. nova, 2021. Ele pode ser executado na justiça, cobrado na justiça, vira dívida ativa, etc. Mas ele não pode ter o seu exercício profissional suspenso.
Então, a legislação ela foi travando, né, esse perfil persecutório dos conselhos, e é muito bom, porque aí a gente entende como que nós temos que fazer gestão pública, e gestão pública você tem que fazer guiado pela necessidade, pelo interesse das pessoas, né, o interesse lícito, né? Ô, Rafa, o código... aí eu estava no final da minha pauta, mas você tocou nesse assunto que para mim é fascinante. E eu quase fui vítima disso. O Código de Ética Profissional, ele é feito assim que o Conselho Federal é montado, mas eu tenho uma dúvida muito idiota, assim. Ele já foi alterado com o passar do tempo, modernizado, alterado? Ele foi. A própria normativa de código de ética, ela, infelizmente, são tempos largos, né, para existir atualização. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Lá no código de ética hoje, tem ainda uma restrição que, na resolução do código de ética, existe uma restrição de divulgação de imagem de paciente, por exemplo. Em 2021 e 2022, houve uma resolução curtinha que fez uma alteração no código de ética autorizando. Porque muitas das vezes, isso o profissional, infelizmente, ele erra muito nesse sentido, porque também as produções normativas, elas são construídas que, aparentemente, para o profissional não ter acesso. É meio um juridiquês, estranho. Você não faz a alteração da norma toda, você fica fazendo retalho, porque depois você tem dificuldade de fazer o entendimento jurídico disso, né? Mas é importante a gente pensar, por exemplo, por que foram feitas alterações no Código de Ética com relação à divulgação de paciente? Porque existiu a Lei de Liberdade Econômica, que disse assim, conselhos, basicamente, a grosso modo, conselhos não podem impedir o marketing dos profissionais. A lei, uma lei federal. E aí forçou, porque o Código de Ética ele é uma norma infralegal. Existe a lógica da hierarquização das leis brasileiras, você tem as normas constitucionais, as leis federais, municipais, etc., e depois as normas infralegais, por exemplo, resolução de conselho. Ela é uma norma infralegal, ela não tem efeito de lei. Então, muitas das nossas normativas, elas são até abusivas, elas vão contra a legislação. A normativa, por exemplo, de prontuário, na maioria dos conselhos, diz que o prontuário precisa ficar guardado 5 anos. A lei de 2018 são 20. Olha. Então, melhor você seguir a lei do que a normativa do conselho, porque se for questionado na justiça, não é a normativa do conselho que ela é utilizada como referência, porque você tem uma norma superior dizendo o contrário. Então, desatualiza muito essas normativas, infelizmente. Tá, e não existe nenhum movimento para fazer sei lá, cara, lembra quando o Ulisses Guimarães fez a Constituição Brasileira e nós saímos do zero, assim, remontar todo um código de ética? Eu tô falando da físio, mas, de novo, isso se aplica a qualquer coisa. Não tem como, porque às vezes você não consegue nem checar se você tá dentro da lei, na norma ou não. Não, é verdade. Deveria ter. Na construção, por exemplo, o nosso sistema em específico, o sistema COFIT-CREFIT, a organização dele, para que isso aconteça, é boa no papel, mas na prática ela não é feita. Aí você tem, obviamente, por conta dos conflitos que eles estão mais ligados às individualidades e anseios particulares do que, de fato, da categoria. Mas que é também um defeito que a gente carrega nos conselhos historicamente, em todos os conselhos. Mas a gente deveria ter esses espaços, inclusive, que os profissionais eles trouxessem as demandas. Esses dias é muito curioso a importância disso. Eu estava na CT, na Companhia de Engenharia de Tráfego, discutindo algumas pautas lá com eles, e eles me disseram que eles se reúnem com os sindicatos dos motoboys para falar de prevenção de acidente de trânsito, para antes deles imporem alguma normativa na pista, eles ouvirem aqueles que sofrem mais acidentes e que estão sob risco. Então, nós não temos o hábito de fazer isso. Então, é interessante que daqui para frente a gente possa pensar que a lógica de Aristóteles, né, de construir cidade a partir da perspectiva das diversas pessoas, de quem toma decisão, de quem não toma decisão, mas todo mundo ser ouvido. Por que eu estou te falando isso tudo, né, Lu? Eu comentei com a Lu aqui ontem, a gente está numa semana de eleição de Conselho Federal da nossa profissão, e teve uma pessoa que colocou um ponto que eu concordei com ela. Ela falou assim, cara, se você abrir o código de ética da profissão de fisioterapia e terapia ocupacional, tem uma linha lá escrito assim, não pode falar mal do conselho.
Aí eu falei, cara, isso é uma supressão da liberdade de expressão. Eu não tô falando assim, ó, o Rafa, eu vou te xingar agora, tá? Mas assim, ó, eu não vou falar assim, o Rafael é um sacana, vagabundo. Isso aí eu não posso falar. Mas eu posso manifestar minha frustração com uma decisão do conselho. E o gestor que antecedeu o Rafael, ele usava essa norma ao pé da letra, porque tá lá. Então ele pode exercer, falar, cara, você vai ter que se retratar, você vai ter que pedir desculpa, você vai ser multado. E aí, cara, depende muito quem está sentado na cadeira. Eu sei que a gestão do Rafael, por exemplo, ele tenta não fazer, né, não usar essa linha. Mas se o cara quiser usar a linha, que foi criada lá nos anos 60, da época do Jânio Quadros, né, de um regime ditatorial militar, em que as pessoas não tinham liberdade de dizer o que querem, ele pode. Né? E eu acho que as leis, eu aprendi com o pessoal do direito, quando eu fui gestor da universidade, as leis precisam ser modernizadas de acordo com que a sociedade se move para frente, né, cara? Nós não tínhamos crime cibernético, cyberbullying, a gente não tinha essas coisas, redes sociais, né? Então, liberdade de expressão. Se a gente contar algumas coisas escritas no código do Conselho de Fisioterapia, por exemplo, ou de medicina, que eu vi que tem a mesma linha, e mostrar para um cara que mora nos Estados Unidos, ele vai falar, cara, onde vocês vivem? Né? Ele vai cair de costas. Falar, na Constituição Americana tem a lei suprema de liberdade de expressão. Você pode virar para o Joe Biden e xingar ele e ele não pode fazer nada contra você, porque você tem liberdade para fazer isso. E aí eu fico pensando assim, Rafa, fica aqui, né, minha dica, as pessoas precisam discutir essas coisas, cara. A autarquia está lá para me ouvir e talvez a forma de você me ouvir é eu reclamar, cara, eu xingar. Não sei, queria ouvir o que você pensa disso. Não, eu sou extremamente contrário, assim, eu acho que fake news é uma coisa, ofensa é uma coisa, e não é no conselho que você vai resolver, porque fake news é crime, então você vai para a justiça. Porque o que acontece? Quando o gestor ele é truculento, porque quem entra na gestão pública tem que entender que, principalmente em autarquia, porque autarquia você tem a administração e política, é diferente de um mandato de um deputado, de um vereador, que ele só faz política, ele não tem administração de fundo. Você tem os dois. O que acontece quando o gestor ele não está preparado para a gestão pública? Porque gestão pública é você sair na rua, o cara chegar e falar assim, pô, tô cansado de pagar anuidade. Vai ter que explicar para ele qual que é a importância disso. Exato. É cansativo? Claro que é cansativo, mas você se colocou para estar lá. É sua alegria e tristeza. É seu ônus e bônus. Agora, o que acontece? Se eu não me engano, é o artigo 25. Porque eu sofri muito com isso aí também, até, inclusive fui parar na Polícia Federal por isso. E existe decisão judicial contrária a ele, então ele não funciona mais. Então, só que não suprimiram do Código de Ética, ele está lá ainda. E pior, né? Se usa o conselho, se usa o aparato jurídico do conselho para fazer essas intervenções contra os profissionais. É óbvio que isso não tem efeito externo. Mas o profissional ir lá, responder um procedimento ético, ter que constituir um advogado, porque existe uma estratégia política que é adotada há muitos anos, que é você suprimir o cara economicamente. Então, eu vou lá, processo ele várias vezes para ele constituir advogado, várias vezes para ele ter um dano econômico, para ele ficar quieto depois. E não é legal isso, né? Não é democrático. Não, né? Não, você tem que ouvir todo mundo. Faz parte, a crítica faz parte. Se a gente for responder de forma intolerante para tudo que a gente faz, e eu acho que isso é o papel do gestor, né? Seja na empresa, seja em casa, se o filho de vocês, de repente, ficar chateado, vir falar, se você tratar da mesma forma, você está nivelando de forma infantil, né? No caso de uma criança. Se você for fazer isso com quem não detém uma informação e faz uma crítica, é melhor ser pedagógico. Então, o gestor ele tem esse papel, né? E é por isso, Rafa, que a gente pensou muito assim, a gente precisa desse episódio, porque essa fala que você falou, assim, muitos de nós, profissionais, cada um tem a sua opinião, certos comentários ou críticas, e que muitas vezes é falta de esclarecimento. Porque quantas vezes eu tive várias críticas pessoais mesmo, e que, eu repito isso, eu falei antes da gente começar, e que uma palestra que eu ouvi, né, da Jane, que é a sua parceira aí no Crefito, eu falei, faz todo sentido o que ela falou. E aí era a falta de entendimento meu para ser tão dura com a minha crítica. E na hora que a gente expõe para vocês, e vocês são dóceis de explicar para a gente, olha, a razão disso é essa. Agora, se depois da explicação você quiser continuar com a raiva ou tem outro comentário, são outras coisas. Mas é muito legal, como você falou assim, da parte da gestão pública, de ouvir e esclarecer.
porque há muita dúvida dos profissionais em relação ao papel, o porquê das coisas e o porquê de certas decisões. E o que é uma dificuldade muito grande dos conselhos fazerem essa conexão também, porque culturalmente há uma diferença muito grande, né? O conselho está ali, o profissional está aqui. Então, para você fazer essa transição, é muito difícil. É curioso, eu fiz um vídeo uma vez numa bola de pilates, fazendo uma brincadeira, né? E eu recebi várias mensagens dizendo, nossa, que legal, né? Parece que você está mais conectado com a gente. Então, nós temos que perceber, o gestor, o líder, ele tem que perceber que movimento que a sociedade vai fazendo e quais são as variáveis que ele precisa trabalhar para se conectar. Perfeito. E o que a gente fez, e aí eu acho que isso funciona para todas as profissões, principalmente de saúde, a gente foi entendendo qual é o perfil que a gente precisa construir para o futuro das profissões. Não tem coisas, a maior parte dos nossos problemas nós não vamos resolver agora. E talvez quem vá conviver com a solução será o CREFITO, mas sob a gestão de outras pessoas. Então, hoje, a nossa visão é que o profissional ele precisa atuar dentro de 3 eixos principais, que é por isso que a gente faz tudo isso. Porque tudo que a gente faz é balizado por uma estratégia de construção de um perfil profissional para daqui 10, 20, 30 anos. Então, primeiro, é o que vocês trazem aqui, que é a prática baseada em evidência. E é muito legal a gente fazer uma transição. Nós que temos um contato com esses mais de 100 mil profissionais, hoje a gente tem avançado muito, os profissionais têm avançado muito com relação às evidências. Por mais que a gente tenha absurdos, inclusive regulados pelo nosso próprio sistema, há um avanço importante nesse sentido. E até porque, por mais, além do dilema ético, de você utilizar a ciência para cuidar de alguém, né, porque não é um coelhinho para ser testado, nós temos e nem o coelhinho deve, né? Eu sou pai de pet, então eu gosto de defender. Existe também uma lógica de mercado que hoje as pessoas não querem contratar enganação. Por mais que às vezes as pessoas caiam, nós tivemos alguns casos recentemente. Mas hoje, por exemplo, a maioria dos serviços que se abrem no CREFITO, que se registram no CREFITO, eles não têm vínculo, por exemplo, com saúde suplementar. Porque é muito difícil você fazer práticas evidenciadas e serviços personalizados dentro do ecossistema das operadoras de saúde em geral, apesar que tem as suas exceções. Porque, para a gente, qual que é a nossa visão enquanto conselho? Porque prática baseada em evidência, ela entrega desfecho clínico, um desfecho clínico adequado. E isso agrega muito valor na relação do paciente. Profissional. Muito. E isso eleva a percepção de benefício do paciente e isso melhora o ajuste de precificação da prestação de serviço. Então, através da prática baseada em evidência, é possível elevar, inclusive, o padrão de vida do profissional, do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, só que não adianta você falar isso para o profissional que está utilizando prática não evidenciada, porque ele vai querer resistir a isso. Não, a culpa da minha frustração não é o que eu estou fazendo, é o mundo externo. É sempre a terceirização. Então, a gente tem que fazer essa conexão. Por exemplo, os nossos primeiros eventos de prática baseada em evidência foram pouquíssimas pessoas. No último, nós tivemos 1.500 pessoas ao vivo e deve ter mais de 15 mil pessoas que assistiram. Então, é um avanço cultural. Então, o primeiro eixo, prática baseada em evidência. O segundo eixo são as questões da legislação. É legislação. O profissional ele precisa entender que não dá para tocar num paciente sem termo de consentimento livre e esclarecido. Eu tenho uma lesão de quadril. Eu sou fisioterapeuta. Eu sei quando o fisioterapeuta... E eu peço termo de consentimento também. Mas ele precisa entender que para ele tocar no meu glúteo, no meu psoas, ele precisa ter o meu consentimento formal. Nós atendemos na casa do paciente, nós atendemos onde ele dorme normalmente. E a gente não tem o consentimento para fazer isso, para estar na casa dele, né? Prontuário, a lógica de prontuário hoje mudou muito a legislação. Então, legislação é um pilar importante, não com relação à CREFITO, é com relação à legislação. Sim. E o outro eixo é a gestão. E aí, gestão tanto da relação de cuidado, que eu acho que os fisioterapeutas brasileiros, eles fazem bem isso, eles têm
uma organização muito boa para resolver o problema das pessoas, mas ainda existe uma construção de indicadores clínicos que a gente precisa fazer, de prática baseada em evidência que a gente precisa avançar, mas a nossa relação de cuidado é muito boa. E a gestão da carreira, porque muita gente... a gestão da carreira ela é um dos lugares que são complicados e que muitas das vezes os profissionais eles são iludidos e seduzidos para fábricas de curso, para fábricas de práticas que são ruins, justamente porque eles não têm uma carreira desenhada, né? Perfeito. Então, essa lógica de ter um objetivo organizado de carreira, de seguir o que está evidenciado na ciência, isso a gente precisa estimular ele, né? Dele pensar na gestão financeira, de como que ele vai... como um rapaz que se formou um profissional que tem 24 anos, que tem 22 anos, como que ele vai pensar na sua fase previdenciária, né? Como que ele vai planejar para chegar lá, né? Os nossos autônomos, etc. Então, tudo isso a gente tem discutido dentro desses pilares, porque também a gente foge daquela coisa genérica do abuso da operadora de saúde, da própria questão de piso salarial, que são questões que vão sendo impostas, só que se a gente não resolver o problema da base, da cultura profissional, isso não vai ser aplicado, isso não vai ser real. Então, você tem que fazer a luta lá em cima, mas você tem que trabalhar a base. Essa é a nossa estratégia. Ô, Rafa, como é que está o discurso, quando eu falo discurso, assim, o debate dos conselhos com as universidades, cara? Eu vou tentar explicar um pouco melhor o que eu quero dizer. Eu acho que eu te contei da última vez que a gente encontrou, eu fui professor substituto na Universidade de Sydney, da disciplina de ortopedia. Então, eles precisavam de alguém para trabalhar na sexta-feira, que os professores não queriam me contratar, eu fiquei lá. Eu dava aula prática. E eu tive que aprender uma coisa. Quando eu ia dar uma aula prática para o aluno, que envolve toque, porque o fisioterapeuta quase sempre vai ter que tocar o paciente, a cada vez que ele fala que ele vai fazer um teste ou que ele vai fazer um procedimento, ele pede mais um consentimento verbal do paciente. Isso é cobrado em prova lá na graduação. Então, se o cara fala assim, faça o teste de Hawkins, por favor, e ele vai lá e faz o teste impecável, mas ele não pediu consentimento, ele tira 0 na prova. Ele tira 0 naquela questão de prova. E está escrito, tem uma apostila de como que... Tem um script para o cara decorar. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu nunca vi, entendeu? Então, tem algumas coisas que você está me contando agora. Por exemplo, gestão de carreira. Eu sei que eu tenho que obedecer à lei, eu não preciso... Uma vez eu ouvi disso de um policial australiano. Eu não sabia que tem nessa lei. Ele falou, o fato de você não saber não quer dizer que você não deva cumprir. Então você pode, né? Então você pode beber e dirigir, por exemplo. Ele fala, cara, mas eu não sabia que aqui não pode beber. Ele falou, o problema é seu, você vai ser multado do mesmo jeito. O que eu percebo é que as universidades, a maioria delas, elas ignoram a legislação. Então o que acontece a bucha cai na sua mão no sentido que o menino de 22, 23, 24 anos, seja ele médico, físico, enfermeiro, o que for, ele não sabe. Aí ele chega lá no conselho, vou contar o que aconteceu comigo, tá? Em 1999, quando eu saí da faculdade. Eu fui lá no conselho, eu fiz o meu registro, a moça me deu um caderninho, que era o código de ética, e falou assim, se vira. Eu botei esse caderninho numa gaveta qualquer e fui ganhar meu dinheiro. E aí você começa a ignorar a lei, cara. Entendeu? Então, assim, tinha que ter algum jeito, cara. Tinha que ter uma disciplina de legislação. Não sei, cara. Já que a legislação existe, né? Aí aqui é um Léo liberal que gostaria que não existisse Estado. Mas já que ele existe, eu tenho que saber, cara. Você concorda? Eu tenho que pagar imposto. Então, assim, eu queria... Existe algum debate nesse assunto? Ou tipo assim, foda-se, a universidade que se vira para lá? Tá, não, tem. Só antes de entrar especificamente na universidade. Por que existe a lei? A lei, a ideia de existir uma legislação não é para que haja a implicação dela. É para que haja a orientação cultural da cidade, né? E os casos particulares, eles sejam julgados pela lei. Essa é a ideia, né? De toda a legislação. O que acontece com as universidades? Como que hoje nós trabalhamos com elas? Nós temos um projeto específico, que é o projeto Informa, que nós trabalhamos com o aluno em 3 fases do curso. Inicial, que é o primeiro, segundo semestre. Nesse primeiro, segundo semestre, nós falamos sobre o que é a profissão no mundo externo, para ele já entender qual que é o percurso que ele está correndo enquanto estudante, para chegar naquilo. Então, esse é o primeiro. Falamos de história, legislação, etc, etc.
No segundo, júri simulado. Antes dele ir para campo de estágio, ele passa por todo um contexto, por todo um contexto ético-deontológico de quais são as regras que ele precisa cumprir e que existe um tribunal de ética para avaliar essas condutas deles. Por exemplo, essa lógica de, olha, você vai atender o paciente, você precisa consentir o que você vai fazer com ele. Uhum. E no último, toda uma estrutura de compliance. Então, o que ele precisa, tanto para as questões de registro e para as questões básicas de carreira, domiciliar, clínica e consultório, hospitalar, etc. Que é o que se desenha na fisioterapia e terapia ocupacional. Depois que ele se forma, ele é convidado a participar de uma jornada com a fiscalização. Então, o fiscal do CREFITO, ele é um consultor, a gente junta 20, 30 alunos na sala, e aí tem vários horários, 20, 30 alunos nas salas, e a gente passa por cada eixo que oferece risco para o profissional lá fora. Prontuário, divulgação, etc. Então, é o fiscal ensinando ele sobre boas práticas. E quem cumpre essa trajetória, o pessoal adora, até porque o aluno, quando ele se forma, ele tem tempo. É possível a gente, nessa fase, construir a cabeça dele. E aí, quem cumpre isso daí, depois vai para uma formação de gestão, que aí eu, pessoalmente, faço com eles, e aí finaliza a jornada dele inicial. Mas depois ele tem todo o acesso ali com o conselho. E com as universidades, nós também oferecemos toda uma assessoria para eles, tanto jurídica, quanto a possibilidade de revisar projeto pedagógico, fazer estruturação, porque aí é uma questão de autonomia administrativa da universidade. O CREFITO ele não pode fazer essa interferência. Mas a gente senta, né? Hoje nós temos conversado muito com a Binfisio, até então a gente não fez, que é a Associação Brasileira de Ensino, até então a gente não trabalhou em conjunto, mas existem, e aí as universidades elas cooperam com o conselho, uma cooperação gratuita e mútua, né? E aí a gente faz essa troca com eles. É bem interessante. Ô, Rafa, é legal, esse programa Informa é feito pelo CREFITO, não imposto nas universidades, que esses programas vão ser ensinados na universidade. Só a universidade via CREFITO. Via CREFITO. E aí, como os alunos têm acesso a isso? Como é divulgado? Quem pode participar? Qual aluno que poderia participar? Como que é feito isso? Tá, a universidade, ela se conecta com o conselho, então ela procura o conselho procura. Todas as universidades do estado foram procuradas em algum momento pelo conselho, né? É óbvio que você tem alguns entraves, que o pessoal tem medo de conselho, né? Eu fui descobrindo isso, né? Assim, que já provavelmente tiveram experiências negativas. Tem reitor, por exemplo, que não quer fechar a cooperação, mas tudo bem. Mas aí o que acontece? Fechada a cooperação, pelo contato ou do coordenador com o CREFITO ou do CREFITO com o coordenador, nós montamos comissões de alunos. E esses alunos próprios, eles vão se desenhando, que é o que a gente chama de CREFITO jovem, que tem diversos outros CREFITOs. A gente importou essa experiência de fora. São experiências exitosas de outros CREFITOs, a gente trouxe para cá. E aí esses alunos vão construindo. É um barato, assim. O pessoal fica super animado, enfim, fazem eventos juntos. Então, é apropriar também o aluno, né? Ô, Lu, sabe o que eu tô pensando de novo? Já sei a resposta, tá? Ô, Rafael, isso que você tá contando, essas novidades de educação aos jovens profissionais, ou mesmo o tiozão igual eu, falar, gostaria de participar, e eu tenho certeza que eu vou ter acesso a algum tipo de educação, isso parece ser muito baseado no gestor e não no... Em outras palavras, sabe aquele negócio de projeto de Estado e projeto de governo? Aí, tipo assim, aí o Rafael sai porque ele quer fazer outra coisa da vida dele, entra um outro gestor e derruba um monte de projeto. Isso é um problema de Brasil, ao meu ver. A gente não tem política de Estado, sabe? Política de Estado de educação, política de Estado de saúde, de segurança e tal. Cara, tem como fazer uns negócios assim, cara? Sei lá, devia vir do federal, mas falar assim, cara, o gestor dos estaduais, eles têm a sua autonomia e tudo, mas alguns projetos exitosos, fala onde que nós queremos chegar com a profissão. É possível ou você acha que não é possível, cara? Algumas decisões, elas são possíveis. Porque, assim, os conselhos, eles funcionam a partir de um regime presidencialista. Para ter uma ideia, nós temos 3 órgãos de tomada de decisão. Diretoria, que normalmente são decisões administrativas, plenário, que são decisões de interpretação do conselho, e a presidência. Os maiores atos, eles são da presidência. Isso funciona para toda a lógica de conselho, né? E é isso, assim, vai dar... Por exemplo, eu gosto de fazer... Eu tomo a decisão, então eu gosto de jogar para mim a tomada de decisão, mas ouvir o máximo de pessoas possível.
O que a gente tem feito no Conselho? Por exemplo, nós temos a Câmara Técnica de Prática Baseada em Evidência. Nós temos... O que a gente fez para que isso seja permanente? Nós criamos, através de um instrumento normativo, de uma resolução, um conjunto de comissões permanentes e câmaras técnicas. Então, toda a especialidade no CREFITO tem uma câmara técnica. Perdão, da fisioterapia e terapia ocupacional, tem uma câmara técnica no CREFITO. Nós temos Câmara Técnica de Saúde Suplementar e Câmara Técnica de Prática Baseada em Evidência. Esse conjunto e 7 comissões. Então, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, para fazer a avaliação da aplicabilidade do Código de Ética em algum problema que existiu com o profissional, né? Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Então, assim, várias comissões que elas que detêm as ideias iniciais dos projetos. Muita coisa que eu estou conversando com vocês foi fruto de pessoas técnicas no lugar certo, que a partir de um anseio de projeto de gestão, que aí eu falo, o projeto de gestão ele é sempre político, para ser administrativo precisa funcionar, então são eles que fazem funcionar. Eles que levam para o plenário, para a diretoria e para a presidência, o projeto técnico pronto. E aí nós, politicamente, nós tomamos a decisão obviamente, a gente sempre segue a decisão técnica, isso é muito mais fácil de conviver no futuro e dar resultado, porque os conselhos, todas as decisões, elas são políticas. Então, política que eu falo assim, não de politicagem, mas de ato político, por origem de ofício mesmo. Então, vai dos gestores, dos conselheiros que, cara, você pega e fala assim, olha, nós vamos ter uma análise técnica antes ou nós vamos para cima e vamos na canetada? Que aí a canetada é isso, é a decisão política sem avaliação antes. Aí, o interesse que não foi avaliado, qual que é o bem comum desse interesse, né? Então, aí dentro desse contexto que nós estamos aqui, por exemplo, nós criamos a Câmara Técnica. Então, assim, para revogar isso, não pode ser um presidente que revoga, porque a resolução ele tem que levar para o plenário e o plenário dele revogar essa estrutura. Pode ser que ele revogue. Não sei. Por exemplo, a nossa fiscalização, ela é toda... Nós modificamos toda ela por ato de resolução. Até para um dia, se houver um questionamento, não, tem uma resolução que diz sobre isso. Agora, vai do gestor entender se aquilo faz sentido ou não para ele, né? Então, por exemplo, a nossa Câmara Técnica, ela contribui demais, a Câmara Técnica de Prática Baseada em Evidência, porque ela vai dizer para a gente, por exemplo, hoje, o que nós convivemos? E eu vi que tiveram alguns episódios com relação a isso aqui. Judicialização, principalmente com as nossas crianças, né? As nossas crianças autistas, as crianças com deficiência, com TEA, etc. Existe uma porção de judicialização. Porque também existe todo um esquema para que isso funcione, da prescrição e do direito, né? Promovendo esses precedentes judiciais para que isso exista. Aí vamos dizer que um plano de saúde, ele quer consultar o CREFITO 3, se aquela prática, olha a importância do conselho, no enfrentamento de um dano que nós estamos tendo na sociedade hoje. Se aquela prática, ela tem evidência ou não. A operadora, ela pergunta. Ou um município que está sofrendo judicialização. Então, a gente precisa ter uma opinião técnica. Porque, de repente, não dá para ser político, né, isso? Não dá. O recurso que está sendo apresentado para a sociedade, normalmente é um retalho de um monte de coisa, se monta, e aí a gente tem que dizer assim, olha, aquilo, por mais que o profissional ele esteja fazendo, ele não existe uma validade científica, porque às vezes o pessoal, não, mas tem estudo, mas ele não é qualificado. Então, a técnica, ela bate nisso, e aí é importante, porque o plenário, ele vai ratificar uma decisão técnica e vai ser a resposta que não serão dos conselheiros que foram eleitos, que tem também um papel político. É uma decisão de um órgão técnico. Então, a gente pensou em fazer essa organização, porque aí fica muito mais pragmático. É óbvio que tem gente que não gosta, Nós recebemos questões de parecer, que, sim, são absurdos. E a gente responde. E às vezes as pessoas não gostam, até mesmo profissionais, do que a gente responde. Mas aí é uma tomada de decisão, né? Do quão responsável a gente quer ser em algo que tem que ser técnico. Nós não estamos falando de piso salarial que você está falando com o deputado. Estamos falando das pessoas que estão recebendo aquele tipo de intervenção.
Por isso que o papel do conselho ele tem que se dividir em administração e política. Política você vai fazer do jeito que você acha que você tem que fazer. Né? Baseado, obviamente, no interesse comum. Para a gente também isso é importante. Agora, a administração é sempre técnico, assim, é muito difícil você fazer isso sem ter análise técnica. Ô, Rafa, eu vou pegar sua fala, não sei se o Léo introduzir esse assunto, que é um assunto que muitas vezes são falas que saem minha e do Léo aqui, que a gente sempre... Quando a gente ensina as pessoas sobre prática baseada em evidência, uma das falas que eu gosto de fazer bastante é cuidado com selos. Eu uso esse termo. Selos em gerais. Selos do SUS, selos de associações, selos dos próprios conselhos. O que eu chamo de selo? As pessoas, os profissionais da saúde, eles confundem muito de uma coisa estar normalizada. Eu não sei se o termo é esse, ou endossado, ou normalizado, me corrija qual é o termo. Pelo CREFITO, por exemplo, agora a fisioterapia pode fazer injetáveis. Vamos dar um exemplo bem recente. E aí vocês, como conselho federal ou estadual, normalizam como uma prática do profissional da fisioterapia. E aí as pessoas começam a fazer para tudo, como se fosse uma panaceia. Agora faz parte da profissão, então eu posso fazer. E aí a gente que dá prática baseada em evidência, a gente, espera lá, não é assim. Porque você está usando um selo que veio de um CREFITO, e aí as pessoas falam assim, mas se o meu CREFITO autoriza eu fazer, por quem é você que está falando que eu não posso fazer porque não tem evidência? A minha leitura é uma confusão de definições de prática baseada em evidência, e foi muito legal eu ter escutado isso da Jane falando. Uma coisa é a gente normalizar, outra coisa é evidência. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque isso é uma parte muito importante da educação dos profissionais, para entender a separação da evidência e da autorização de ser uma prática do profissional. Tá, vamos lá. Primeiro que eu acredito numa tese de que para regular qualquer recurso, nós tínhamos que trabalhar algumas variáveis. Primeiro, evidência. Segundo, finalidade, e viabilidade jurídica. São esses 3 pontos. Se eu normatizasse os recursos, eu usaria esses 3 eixos para definir qualquer nova intervenção e revisar, inclusive, as antigas. Então, primeiro... evidência. Tem evidência? Tem qualificação? E aí você vai precisar de órgãos técnicos para fazer, pesquisadores. E aí é importante, tem que ser pesquisador que não tenha conflito de interesse com o recurso. Concordo. Porque quando você vai montar grupo de trabalho, etc., muitas das vezes os conselhos colocam as autoridades, e aí hoje, até esses dias teve um problema, que é a autoridade do Instagram lá, né? Tem que tomar cuidado com isso. É a autoridade científica, que tenha condições de fazer crítica também. Né? Segundo, em cima dos dados, né? Em cima dos dados, ponto. Segundo é finalidade. Lembra lá que a gente conversou da regulação da profissão, que tem uma lei que fala, fisioterapeuta no Brasil é isso. Esse recurso está ajustado com essa finalidade regulada na lei? Esse é outro ponto. E o terceiro ponto é viabilidade jurídica. Nós temos precedente jurídico que impacte nisso? É possível? Porque, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem escroto aqui, tá? O fisioterapeuta fazer uma cirurgia de manguito para recuperar uma função. Estaria no escopo, né, na finalidade, vamos pensar da recuperação funcional, e provavelmente, se tiver uma ruptura, tenha evidências. E aí eu não sou clínico, posso falar alguma merda aqui. Porém, não tem viabilidade jurídica. Então não faz, não vai regular. O problema é que isso eu estou indo lá para frente. Só que existe aquilo que está na linha tênue, que a gente fica, muitas das vezes, regulando por conta da pressão. E o mal que a gente tem nos sistemas dos conselhos, principalmente no nosso, é que todo recurso que é autorizado, não há uma conversa com os conselhos regionais. Por exemplo, nós tivemos recentemente toxina botulínica, intradermoterapia, ozônio. Ozônio foi se eu não me engano, um acórdão ratificando um outro acórdão que poderia fazer, etc. Tiveram alguns recursos. Os conselhos regionais, eles não são consultados. Porque, por exemplo, o CREFITO, o CREFITO 3, qual que é a interpretação? A legitimidade para o uso, porque o Conselho Federal ele autorizou, então os conselhos regionais eles não podem proibir a partir disso. Porém,
há poucas evidências, ou nenhuma evidência, dependendo do recurso. Então, a gente segue dentro dessa lógica técnica, porque a decisão política ela não foi feita por nós, e nós nem participamos. Infelizmente, assim, é muito tempo assim nós estamos caminhando. E aí, é o que o Léo falou, é o papel do gestor fazendo uma integração com o todo. Porque quanto mais pessoas você vai ouvindo, melhor, ou com menos erro, a sua decisão ela sai. Porque a decisão política, muitas vezes, não consegue voltar atrás depois, né? Ou voltar na decisão, né? E aí ela vai ter um efeito, mesmo que existiu um conselho regional que publicou um acórdão regulando várias práticas, e o conselho regional ele não pode fazer isso. Depois foi revogado. Isso faz uns 2, 3 anos, mas até hoje nós convivemos dizendo assim, mas nesse conselho regional pode, por que aí não pode? Né? Então, ou por exemplo, a farmácia pode, por que o fisioterapeuta não pode? Psicólogo pode, por que o fisioterapeuta não pode? Cara, são profissões com finalidade diferente. Diferentes. Né? Então, você imagina se todas as profissões fizessem a mesma coisa. Nós estaríamos perdidos. Ô, Lu, deixa eu dar uma coisa indo para loucura, assim, né? Não só da nossa, a gente está falando em geral, para a da saúde. Tem coisas acontecendo no momento que parece que muitos profissionais querem isso, né? Ou uma certa atuação que todos os profissionais possam fazer. E a gente cheira a beirar um absurdo. A gente está vendo agora problemas, a gente teve mortes recentes aí de procedimentos feitos por profissões que não deveria ser feito, mas como é regulamentado, e fica assim, todo mundo querendo invadir a profissão do outro, né? Todo mundo quer fazer, e eu concordo com essa frase que você falou, cada profissão deveria fazer aquilo que foi capacitada para fazer, né? E os conselhos têm papel nisso, né? De segurar, de ser vanguarda para as finalidades, porque senão o futuro ele vai ficar muito incerto com relação ao que a gente vai... E o paciente, normalmente, isso é importante, o paciente ele tem pouco interesse em qual profissão é a sua, porque ele está buscando uma solução para o problema. Exatamente. Então ele vai lá no Google e procura... o que fazer para dor lombar aguda? Acordei com dor nas costas, que é o trajeto, né, do cliente. Acordei com dor nas costas, o que é? Aí ele vai descobrir que pode ser um quadro agudo ali, de dor lombar, sei lá. Aí ele vai jogar o que fazer para dor lombar. Se ele for convencido que ele precisa tomar uma injeção para melhorar, ele vai procurar aquilo. Ele não vai procurar uma intervenção baseada em evidência, ele não está nem aí para isso. Ele nem sabe. Ele tá certo. Tá certo. E é a nossa responsabilidade enquanto profissional também fazer essa construção de ensinar, porque o Sistema Único de Saúde ele é usuário centrado. Ele é centrado na pessoa, não no profissional. Que é certo. Nós somos muito egocêntricos, assim, né? Nós somos muito vaidosos. O fisioterapeuta vai resolver, o médico vai resolver. Cara, não é assim. Né? A gente tem que pegar qual que é a melhor evidência. Tá, naquela evidência, quem que é o melhor para fazer? Quem está preparado para fazer isso? Exato. Né? Exato, é isso. Isso é trabalhar em tomada de decisões baseada em evidência, né? E não dar o jeitinho assim, que eu escuto muita frase assim, mas ele já me procurou, e a melhor evidência não está dentro da minha ossada, mas ele já está aqui, eu vou perder o cliente. Eu falei, o bom profissional vai saber indicar, referenciar. Recomendar, orientar e referenciar, porque se não é a melhor evidência, é o que cabe dentro da sua profissão, e o paciente chegou ali, ele vai sentir grato de falar assim, que bom que você me indicou para a melhor opção de evidência. Isso é tomada de decisão baseada em evidência, e não segurar por segurar, porque ele chegou aqui, né? Lu, deixa eu soltar uma treta para a gente bater um papo aqui. Eu tenho um perfil engraçado, né, cara? Eu sou uma pessoa pública de Instagram, mas eu tenho algumas políticas, alguns juridiquês que eu tomo. Então, por exemplo, eu nunca coloco nome de pessoa, eu não xingo gente, e eu não gosto de fazer muito comentário em perfil dos outros. Então, eu xingo no meu, eu não xingo nos outros. Mas teve um que eu xinguei. Foi o do Conselho Regional de Enfermagem, enquanto eles estavam colocando uma norma, o Rafael deve saber o que eu vou falar agora, de enfermeiro de reabilitação. E eles definiram o que seria um enfermeiro de reabilitação. Aí eu, de forma muito sarcástica, eu falei, que ótimo! Isso aí é um fisioterapeuta, é só você fazer uma outra curso superior e se tornar um fisioterapeuta, porque você está escrevendo isso. E eles alegam que faltam profissionais do mercado. É risível que faltam pessoas na reabilitação, porque a definição de reabilitação deles é ipsis literis o que um fisioterapeuta faz. É claro que eu criei uma treta lá dentro. Mas eu falei, ao mesmo tempo, eu falei assim, mas atenção, fisioterapeutas que vão curtir isso aqui. Nós somos culpados por isso.
Porque o fisioterapeuta adora se meter em profissão dos outros. Né? E aí eu vou jogar uma segunda e vou passar a palavra para o Rafael. Teve um post do Crefito 3, muito bom, que era uma réplica do federal. Porque às vezes eu sei que o Crefito 3 tem que simplesmente replicar uma decisão do federal. Aí era uma coisa assim, ó. Fisioterapeutas, eu não sei se era injetáveis, se era canabinoide, eu não sei o que era. Era alguma coisa que eu particularmente falei, meu Deus do céu, isso aqui tá tudo errado. Aí uma pessoa aplaudiu e falou, parabéns, Crefito 3, que era só uma cópia do federal. Até escrevi, tá, Lupicina, na pauta. O próximo passo é o Crefito aprovar o uso de fios de sustentação para fisioterapeutas. Eu falei, puta merda, a menina tá querendo virar cirurgiã plástica. Eu falei, você tá vendo? Porque é engraçado, Rafael, vocês têm um problema a resolver. Eu vou voltar no primeiro ponto da Lu e vou te dar a palavra. Que quando a comunicação do Conselho Regional ou Federal diz que pode, a pessoa está entendendo que aquilo foi exaustivamente estudado. Pesquisado, o entendimento é esse. Que teve uma câmera técnica que olhou aquela porra. E que quando você usou a palavra terapia neural, aquilo ali deve ter umas 9 revisões da Cochrane, enquanto, na verdade, não tem nenhum ensaio clínico sobre o assunto. E aquilo ali, para desfazer essa merda, beira o impossível. Tá? Depois nós vamos perguntar a gente fala desfazer porque da mesma forma que a gente falou que talvez os fisioterapeutas não são treinados em legislação, essas coisas assim, também a gente sabe que é um problema da formação, não do físico, qualquer profissional da saúde, de não saber ler e interpretar a ciência. Não é dado esse treinamento em nenhuma graduação, infelizmente. Então, é isso que o Léo falou. Uma vez que sai a notícia, a interpretação do qualquer profissional, de novo, não só do físico, cada um com seu conselho, é imediatamente, isso foi testado, a Câmara Técnica olhou, isso tem evidência, isso é um ganho incrível para a minha profissão. Vamos usar sem restrição, né? É o efeito da normativa emitida sem o dado técnico, né? E aí a gente convive, né? A gente convive com isso. Porque o que acontece? Por que o Crefito 3 ele publica sobre algumas questões? Por exemplo, na ozônio, né? Quando a gente publicou, o Léo me ligou e falou assim, porra, o que é isso, etc, etc. Assim, viu, gente? Cara, a gente ligou. Que você não tem noção do volume de mensagem que recebemos por aí. Eu imagino, o pessoal mandando para vocês aí. Mas, assim, são centenas, milhares, muitas das vezes, assim, até em ouvidoria. O Crefito, ele é recheado, né? Assim, ele é demandado demais do ponto de vista administrativo. E aí a gente faz as comunicações, de novo, de algo que quem decide é o Conselho Federal. E aí a gente tem que conviver. Então, é bem difícil. E, de novo, eu acho que os grupos técnicos, eles precisam ser com pessoas que bata, né? Que amasse o pão. Para a gente sair com algumas questões um pouco mais melhor definidas. Mas aí eu vou refrasear, Léo, deixa eu só refrasear uma frase da Jane, que eu acho, porque eu escutei da Jane, eu fiquei muito feliz de escutar, assim, na palestra que ela deu. Para quem não assistiu, gente, teve um evento recentemente da Câmara Técnica de Prática Baseada em Evidência, e a Jane, que é a presidente da Câmara Técnica da Prática Baseada em Evidência, não é? Se eu estiver errado, ela fez uma palestra muito legal de como eles estão implementando essa câmera e explicou, e uma frase dela muito legal foi isso: não é porque está normatizado ou normalizado no seu termo, tem evidência. Tem evidência. E aí eu gostaria de reforçar, para quem estiver ouvindo esse episódio para aprender, de lembrar assim, até voltar no ozônio, assim, eu como profissional, a gente tem que ser justo também com a evidência. Quando se fala de uma técnica, a ozônio, por exemplo, tem evidências ruins, mas tem uma certa evidência que talvez usar a ozonoterapia para feridas, ela tem um certo efeito, né? E a fisioterapia lida com ferida, como, por exemplo, úlceras de pressão, a gente lida isso muito. Então, talvez ser autorizado um fisioterapeuta utilizar, mas não quer dizer que você pode começar usando terapia para coluna, para outras coisas que não tem estudo, não tem evidência. Então, o cuidado, ela falou muito legal, é o profissional que tem que saber diferenciar para que ele vai usar aquilo. E isso em qualquer coisa bem endossada na nossa profissão. Não é qualquer exercício que serve para todo mundo, não é qualquer agente eletrofísico que serve para todo mundo, não é qualquer terapia manual que serve para todo mundo. O conceito é o mesmo. A tomada de decisão baseada em evidência, assim, você tem as técnicas e os diferentes técnicas, você vai usar cada técnica para aquilo que a evidência provou que serve. A mesma técnica serve muito bem para ombro, mas não serve para nada de coluna, e está tudo bem. É nós, como profissionais, que temos que saber decidir quando usar.
O problema é que não é isso que a gente vê na prática. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas notícias. Vamos fazer agora para tudo. E não é bem assim. Eu vou fazer pegar o gancho da Lu, porque é o seguinte, o que a legislação ela diz com relação a isso? Porque o que a Lu está querendo dizer, o que a Jane fez a fala, é que por mais que esteja normatizada, a responsabilidade é sua. E isso é importante. Isso. Por quê? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, perante a legislação brasileira, eles são considerados profissionais liberais. O que isso quer dizer? Que ele é o único que detém o saber do fazer naquilo que ele faz. Ou seja, fisioterapia, o único que detém o saber do fazer é o fisioterapeuta. Medicina é o médico, e por aí vai. O que as leis elas dizem? Porque a lei que regulamenta é, inclusive, antes do conselho. Uhum. Então, ela te dá autonomia para você fazer, e a autonomia, ela é como eu sou gêmeo. A autonomia, essa palavra, ela tem um irmão gêmeo, que é a responsabilidade. Você tem a autonomia de fazer, mas você tem a responsabilidade de conviver com a sua autonomia, de diagnosticar o paciente, de utilizar uma prática evidenciada, de dar alta quando é correto. Enfim, todo esse contexto que a gente já falou aqui, nós temos autonomia, só que nós temos responsabilidade. Então, se você causa algum dano para o paciente e ele vai te questionar, o seu menor problema é no Conselho Regional. O seu problema vai ser na Justiça. E nós temos diversos precedentes que, mesmo com autorização de procedimento, porque às vezes a autorização do procedimento ela foi feita há 30 anos atrás e está se utilizando. A evidência muda. Uhum. A evidência mudou. Então, assim, você pode sofrer um questionamento jurídico, e aí pode ser na esfera criminal, na esfera civil, enfim, gerar um dano, né, para ti, e você que vai ter que conviver com isso. Não vai ser quem emitiu a norma. Essa é uma grande questão. E vejam, vamos dizer que é emitida uma norma X em algum conselho. A Justiça caça essa norma. Os conselhos não falam quando caça a norma. Entendi. Quando a norma cai na Justiça, os conselhos não falam. Infelizmente. E você pode estar utilizando uma normativa que ela não tem validade. Mas, Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes o profissional ele está achando que ele pode fazer, de novo, que é o eixo da legislação, e ele não está em compliance com aquela possibilidade. Porque você atuar com prática evidenciada é você prevenir risco também. Perfeito. De gerar dano para o paciente, óbvio que tudo oferece risco, mas você mitiga muito isso, né? E depois do paciente te questionar na Justiça. Na Justiça, enfim, hoje lacrar nas redes sociais, olha o que aconteceu agora nós tivemos o caso do peeling, né, de fenol. Né? Então, assim, é muito arriscado, porque o problema é quando dá errado. Exato. Ok, né? Enfim, então o pessoal precisa ficar atento. E é engraçado esse exemplo do pilha de fenol, né? Porque por várias vezes as pessoas no nosso lado pediram para que a gente pontuasse o que aconteceu. E eu falei, eu só posso pontuar como cientista e ler evidência, fazer um sumário. Mas eu falei com o Léo assim, eu sempre me sinto muito mal de expor a cara de alguém, de um profissional, porque houve um erro ali. Mas isso que a fala que você fez agora é muito legal, assim. Nós, profissionais, se a gente tenta nos precaver já de informação, de conhecimento, a gente diminui a probabilidade de uma exposição como aquela, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter, que ninguém gostaria de ser exposto igual aquela mulher foi. Seja o motivo que for, mas a exposição, como profissional, ninguém gostaria de ter. E a gente nunca sabe quando um paciente, ou qualquer razão que se descobrir alguma prática que você fez não tão embasada assim, ele querer te expor. Então, eu concordo com você, eu acho que ter práticas embasadas em ciência, eu acho que é uma proteção, é para tentar minimizar o risco e que você tenha uma certa, até comprovação do porquê suas decisões foram tomadas através de um certo conhecimento já existente, não porque você quis fazer da sua cabeça. E todo profissional de saúde, ele precisa utilizar a ciência, ele precisa fazer pesquisa, ele precisa utilizar a ciência qualificada, ele precisa cumprir, isso é pré-requisito para ser profissional de saúde, inclusive previsto em código de ética, etc., né? Porque se ele de todas as profissões. Teve um dia que eu fiz questão de ler essa linha em todas as profissões. Todas têm essa mesma linha. Porque se ele oferece uma intervenção que não está evidenciada, e aí o que o Léo falou, não existe... eu não sabia. Não existe. Conhecimento você tem... não existe essa presunção, né? Você tem que cumprir a regra.
Então, se existe prática evidenciada que oferece mais segurança para aquela relação de cuidado, você tem que utilizar aquilo. Esse é o nosso papel enquanto profissional de saúde. Ô, Rafa, deixa eu te dar eu sou palpiteiro, né, cara, assim, mas é pelo bem, cara, é pelo bem da saúde da comunidade. Essas normativas, elas poderiam ter essa frase no final, cara, entendeu? Quando fala assim, ó, eu vou dar alguns exemplos. As práticas integrativas e complementares, aí já virou jargão, não é mais prática integrativa e complementar, é prática integrativa e complementar do SUS. Olha que merda que vira isso. Aí pronto, o Ministério da Saúde foi. Tá? Aí a norma do SUS, um dia desse, cara, o Ministério da Saúde respondeu uma crítica que eu fiz lá. Mas isso é aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Aí o azar dele é que eu li a norma. E a norma está escrito com todas as letras. As práticas tradicionais complementares, elas devem ser estimuladas e colocado nos seus contextos, resguardada desde que seja estipulada a sua segurança e eficácia. Então, não tem nenhum problema a gente pegar uma prática indígena, uma prática quilombola, oriental, não interessa, a gente pode fazer o que quiser. Não existe reiki baseado em evidências, entendeu? Não existe. O reiki é uma falácia. Entendeu? Então, assim, aí o que aconteceu? As pessoas... Esse é o grande problema. Então, por exemplo, eu amaria... E eu tô falando para você, Rafael, mas qualquer pessoa que estiver escutando... Junta tudo e poderia ser assim, ó... O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional normatiza que, abre aspas, profissionais de saúde possam utilizar a ozonoterapia, resguardada a evidência de eficácia e de segurança para a particularidade do dado do paciente. Isso não é escrito. Eu acho que é uma frase pequena. Isso resguarda todo o sistema. Porque na hora que você lê ali, o que significa? Eu posso fazer ozônio no olho, retal, no ouvido, na orelha, onde é que eu quiser. E existem normas da Anvisa de ozonoterapia, por exemplo. Por exemplo, algumas questões de odontologia, ela funciona bem. Para limpeza de água, fruta, de um monte de coisa. Dentro da fisioterapia, para o tratamento de feridas. Isso é histórico. A gente não precisa mais evidência disso. Então, falar assim, ozônio é tudo merda. Não é. Não, não é assim. Agora, ozônio para tudo é merda. Então, assim, talvez essa pequena frase, cara, porque você está lá dentro do sistema, Rafa, os caras não vão ouvir Léo Costa, Lucila, mas é dar essa pequena informação para a galera que fala assim, cara... A importância do conhecimento, de como utilizar, de como tomar a decisão. Então, de novo, quem leu as normas das... E depois eu quero entrar nas PICs com o Rafa para ele explicar um esquema que a gente já conversou, Lu. Ao contrário de medicações que tem que passar pela Anvisa, algumas coisas passam pela Conitec. Nós vamos fazer um episódio sobre isso. As práticas integrativas e complementares foram aprovadas na canetada. Na canetada. Então, assim, eu aprendi recente que ela é um lado que não se passa pela Conitec. A forma de aprovação é um outro sistema, e não pelo Conitec. Então, se as pessoas não sabem isso, confunde quem vai usar e o profissional que está acreditando que foi testado também, que volta o mesmo assunto que a gente já falou. Vou dar um exemplo e passar a palavra para o Rafa, assim, né? A Pix embarca, por exemplo, Tai Chi Chuan para a prevenção de quedas em idosos, que tem uma evidência de altíssima qualidade. Ou seja, Tai Chi Chuan num posto de saúde pode salvar vidas das pessoas. E eu não estou nem aí se é físico que prescreve, ou se é uma senhorinha oriental, não estou nem aí para isso. Nisso aí meu corporatista é zero. E ganhe de presente um óleo essencial para câncer. Porque o cara na canetada, ele foi lá e botou, cara. Entendeu? Para não falar nada da física, eu vou falar fora dela. Então, assim, isso é uma loucura. Entendeu? E aí, Rafael, agora a minha pergunta, eu conversei isso com o doutor Anderson, que é do Crefito 4, nosso amigo em comum, presidente lá também, e ele uma vez me explicou, de forma quase furiosa, porque eu fui agressivo com ele. Tem algumas normativas que o Conselho Federal teve que fazer para legitimar a possibilidade do fisioterapeuta utilizar determinados procedimentos. Aí ele me explicou assim, se a gente não legitimasse isso, o fisioterapeuta ficava de fora e outras profissões ficavam de dentro. Você sabe explicar alguma coisa disso, das PICs? Eu acho que não, porque vem do Ministério da Saúde, né, essa organização, isso vem do nosso Ministério da Saúde, legitimando a utilização geral, né? Aí não especifica essa organização. Eu entendo que o nosso sistema, o sistema COFIT-CREFIT, ou os sistemas das outras profissões, eles podem fazer esses filtros. Acho que podem e deveriam, né? Uhum. É óbvio que
Na decisão, de novo, política, pode ser que haja um entendimento nesse sentido de que, olha, vamos colocar porque senão a gente fica de fora. Isso. Né? Ok, pode até, essa decisão política poderia até ser feita, mas aí poderiam fazer normas específicas regulando cada ponto dessa normativa geral. E eu gostei da ideia de colocar desde que comprovada a eficácia. Isso pode ser, pode resolver, talvez, muita boa coisa. parte dos nossos problemas. Eu acho que a frase... fazer essa interpretação, viu? A frase cria um alerta para quem está lendo, tipo assim, você tem que entender, né? Que falta a sua fala, né? Você tem que entender quando prescrever e buscar por informação do uso correto, porque, igual você falou, não é na alçada de conselho, já é lei se caso algum risco acontecer, algum dano acontecer. E aí alerta o profissional, assim, use com moderação, né? É mais ou menos. E um ponto importante do que vocês disseram das PICs de novo, são portarias, são normativas infralegais que criam isso. Normativa infralegal, a chance de ser na canetada é muito grande. Aí eu não estou fazendo juízo de valor, mas a chance ela é muito grande. Uma lei, a gente bate muito na lei porque ela precisa passar por comissão, os deputados votarem, enfim, executivo sancionar. As portarias, não. As resoluções, não. É por isso que muitas das vezes essas portarias, essas resoluções, elas caem na justiça. Elas são cassadas. Justamente porque elas são feitas, às vezes, com interesse que não é o interesse de utilizar a ciência para a rotina de quem vai utilizar aquilo. E, assim, é um absurdo, né? Assim, o Léo falou, a questão óleo essencial, enfim. Rafa, se você ler... é isso que eu ia falar. O SUS tem público, se você for agora lá nas PICs, no site, eles colocam, né, as portarias e tem documentos que como foi elaborada a portaria, como foi implementada, e não está escondido como foi. Foram presidentes de associações, cada uma da sua associação, né? O presidente da associação de ozônio, de acupuntura, que num debate redigiram a portaria. Então, há um conflito de interesse. Se é um presidente de uma associação de uma das práticas que vão ser implementadas, é claro que quem montou essa associação é a minha leitura. Se existe uma associação e um presidente, eles têm interesse que aquilo seja utilizado. E aí, na hora que você olha o material, não está escondido ali. Você pode ir lendo, você vê o detalhe, assim, as reuniões, como que foram, os votos, tal. Então, houve uma decisão de presidentes de associação e depois foi referenciado. Não foi o contrário. Vamos levantar os dados, olhar o que os dados têm, que é o que o Conitec faz, e aí, em cima dos dados, a conclusão se entra ou se não entra, né? É o contrário. Então, assim, só que as pessoas não buscam essas normativas. Mas é claríssimo o que você falou, tá lá na portaria como foi criado. Então, há, sim, muito conflito de interesse ali, infelizmente. Porque as associações, naturalmente, por estatuto mesmo, elas vão representar um interesse corporativo. Claro. Até corporativista. Toda associação funciona. É o papel da associação. De bairro. Associação de bairro, ela defende o quê? Os interesses do bairro. A associação dos fisioterapeutas em tal lugar. Vai defender os interesses do fisioterapeuta em tal lugar. Então, assim, precisa ter um órgão que faça avaliação de dados. As associações podem até produzir, mas precisa ter algo que bata naquilo, que revise aquilo, assim, sabe? É liquidificador. Que revise aquilo. Senão, a gente não consegue ter uma tomada de decisão segura. E há um excesso de produção normativa no Brasil. Toda hora produzindo normativa. Aí a gente tem que ficar correndo atrás do tempo. Vocês trouxeram a questão do SUS, e aí eu vou falar do SUS não como Sistema Único de Saúde, mas o serviço público. Hoje nós temos 256 municípios do estado, quase um terço do estado, ele é cooperado com um conselho. O que a gente faz? A gente estimula nos serviços, centro de reabilitação, nos serviços que tem fisioterapeutas, a construção de protocolos baseados em evidência. Daí a gente revisa esses protocolos com autoridades científicas do conselho, com as câmaras técnicas, etc. E a gente revisa os fluxos da rede, junto com a Secretaria de Saúde.
O CREFIT ele tem uma média dos municípios que topam, porque tem profissional que não quer fazer participar disso, e tem município também que não gosta de avançar. Mas, por exemplo, a gente tem uma média de redução de 30% a 40% das filas de espera, só mudando critério de elegibilidade, prática, a intervenção do fisioterapeuta e critério de alta. Porque nem tudo... Isso. E aí você tem que trabalhar a evidência. Nem tudo tem que ir para a fisioterapia. Claro. Né? Então, assim, esse é um ponto também. Porque quando a gente fala de evidência, assim, que é o que a Lu disse há pouco, será que é para mim isso? Será que eu tenho que resolver esse problema ou é para outro lugar? Né? Exercício físico é ótimo para depressão, mas o ideal é ele vir para mim ou ele passar por um psicólogo, por um psiquiatra. Então, assim, a gente mudar essa concepção de lugar, e nós estamos muito atrasados. E aí o pessoal fala assim, não, vamos usar Pix, vamos fazer grupo de tal coisa, vamos utilizar a óleo essencial no desespero, porque muitas das vezes o gestor ele não tem o dimensionamento da realidade de utilizar a ciência para resolver o problema político dele. É maluco isso, né? Por exemplo, você evidenciar a prática, e essa redução de 30% a 40% é sem contratar profissional. Que lindo, Rafa, que legal. É mexendo dentro da rede. Então, assim, se a gente... Inclusive, o CREFIT ele foi premiado por isso. Então, se a gente constituir isso para todas as profissões, para todos os profissionais, entendendo que eles precisam... existem lugares que tem forno de bira ainda, que utiliza parafina. Eu sei disso. E o profissional, ele está no tradicional. A gente precisa trazer ele para o mundo real, e óbvio, de forma cooperada, de forma orgânica, inclusive, com esses profissionais, com papel não persecutório, né? É dizer para ele que se ele demonstrar resultado, a vida dele pode melhorar, né? O gestor da Secretaria de Saúde pode melhorar com ele. Então, assim, muitas das vezes essas práticas que não têm evidência ou pouco evidenciada, elas são utilizadas para desespero, né? Assim, a gente vê isso muito com dengue, né? Ao invés da gente planejar a dengue, colocar agente comunitário, agente de saúde para visitar as casas, encher o saco da população, ou vacinação, ao invés da gente fazer o básico, nós ficamos querendo contratar mais enfermeiro e mais médico para internação. Atender, para dar homeopatia. Tem estados que dão homeopatia em geral. Né? Então, assim, só que vai muito da decisão do gestor. Só que hoje a justiça já questiona isso também. Que o legal. próprio Ministério Público questiona os municípios disso. Então, é o que eu estou falando. Nós estamos numa fase de transição, mas é muito positiva. Porque nós estamos saindo de uma visão... Está evoluindo. De um país subdesenvolvido, que encara as coisas só quando elas acontecem, né? E não buscando pesquisadores, cientistas e ouvindo eles para tomar decisão, para a gente seguir o rumo certo. Então, eu acho que nós estamos nessa transição. Na hora que você fala do forno de bia, parafinas, que ainda existe, a gente presenciou agora, vou voltar de novo ao evento, porque eu estava presente, então eu consigo falar porque eu senti na pele o quanto que deve ser difícil para vocês, que vocês tentaram fazer um movimento para trazer uma certa evidência. E eu sempre falo assim, todo mundo tem o direito de questionar o que está sendo dito. Eu acho que assim, o questionamento tem que ser para todos, inclusive para o pesquisador. Questione e aprenda a buscar e certificar aquela informação. Mas quando você mostra assim, tem certas coisas da fisioterapia, igual você fala o forno de bia, que já temos ciência suficiente para falar, não vamos usar mais, né? E eu vi o quanto que é difícil quando a gente fala essa frase no âmbito grande. Como tem pessoas que ainda vêm brigar com vocês, né? Pede essa professora para retratar, não é bem assim, vem na nossa rede, você não devia ter falado isso. O Léo caiu numa treta aí que tipo assim, gente, não é minha opinião, que muitas vezes, né? Não vou falar por ninguém, vou falar só por mim, porque a gente só tem responsabilidade das nossas falas. Quando monto uma palestra, eu falo em cima do dado, porque eu fui chamada como pesquisadora, eu não fui chamada como uma clínica que nem sou. Então, assim, qual é o dado? Eu apresento o dado e vamos discutir o dado, né? Que vem um clínico me ajudar para falar da parte prática. Eu só traduzi o dado. E as pessoas não querem aceitar. Não é todo mundo, eu sei. Eu acho que muitas pessoas foram muito mais elogios do que crítica, mas quando vem as críticas, é quando eu sento aqui em casa e falo com o Léo assim... Tem muito trabalho para ser feito ainda. E o trabalho continua sendo ensinar, né? Eu acho que é dar capacidade para as pessoas um dia entender por que isso foi dito. Eu acho que
De novo, né? É que o Léo, ele já tem uma personificação nesse sentido, né? O pessoal já... O Léo tá falando, o pessoal já fica atento. Não, peraí, deixa eu ouvir aqui. É perto, né? Mas eu acho que faz parte de uma transição cultural da profissão, das profissões, né? Eu brinco que assim, o pessoal fala assim, nossa, Rafael, é tão legal, né? Você tá aí na gestão, você tá mudando tal, mas um dia eu vou ser o velho. Os meus conceitos vão envelhecer. E aí terá outro melhor que eu que vai dizer assim, pô, por esse caminho é melhor. E aí vai, da minha cabeça ou não, de dizer assim, puta, essa ideia é melhor, esse caminho é melhor. Então, venho um pouquinho para trás ou sigo esse caminho junto, colaboro e vamos fazer a construção. Então, é que a gente é muito egocêntrico, né? Assim, eu faço isso há 20, 30 anos. Como eu estou na gestão, eu falo assim, se você fala que você faz 20, 30 anos a mesma coisa, Darwin já disse, se você não se adaptar, você vai morrer. Seu consultório, sua clínica vai quebrar. As operadoras de saúde hoje não querem mais pagar atendimento fisioterapêutico ou de qualquer outra profissão do jeito que paga. Ela está trabalhando em saúde baseada em valor. Em valor. Sim. Nós estamos dentro do GT na ANS. Então, assim, vai mudar. Agora, quem continuar no stick push, aperta a bolinha, abre, faz o laser que está descalibrado, vai acabar, isso aí vai quebrar. Então, assim, eu acho que é uma transição, e o papel do CREFITO, dos conselhos, é encarar a situação. Porque não dá para a gente achar que a gente sabe o que está acontecendo. Porque Jardim do Éden, todo mundo queria viver. Todo mundo queria viver num mundo perfeito, que utiliza evidência, que usa termo de conceito. Todo mundo queria viver nesse mundo. Agora, a gente precisa entender o que acontece. Por isso que hoje, inclusive, a gente coordena o Fórum dos Conselhos de Saúde aqui no estado de São Paulo, que é para trazer para eles essas experiências, trazer o conselho de fono, trazer o conselho de psicologia, de odonto, etc., de medicina, enfim, para a gente juntos trabalhar em bloco nessa conscientização. Porque em muitos pontos de contato, ou na maioria deles, os nossos profissionais trabalham em conjunto, né? Ou estão próximos. E pior, o melhor, né? O ponto de contato da fisioterapia, o maior ponto de contato da sociedade com a fisioterapia é no serviço público. E nós normalmente, nós negligenciamos o trabalho com o serviço público. A gente, hoje, nós temos diversos projetos para isso, mas ele está sendo atendido por meio de uma organização social, por meio de um concurso público, então é para isso que nós temos que olhar. Nós temos uma população que é SUS-dependente, né? Tem essa tese. Então, o nosso maior ponto de contato é no serviço público. Às vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo na clínica e consultório, e no serviço público é pior. Né? Então tem que ter um olhar para lá também, e evidentemente nós temos que trabalhar em bloco para isso, por isso que a gente tem essa visão coletiva, de construção coletiva com os outros conselhos. Perfeito. Rafa, duas perguntas aqui, elas são parecidas. Qual que é o relacionamento dos conselhos de fisioterapia com os demais conselhos? Elas são boas, cordiais, assim, é frutífero, é na porrada? E dois, você respondendo a mesma, quantos outros conselhos buscam aconselhamento de conselhos maiores, como o de São Paulo, por exemplo? Porque eu acho assim, de novo, você olha para a cara do Rafael e fala assim, cara, ele é jovem, ele não tem um padrão de presidente de CREFITO, eu estou julgando o seu rosto mesmo, tá? Então o cara é jovem, a gestão mais moderna, eu estou te elogiando mesmo. Não é o clássico presidente de CREFITO que a gente vê por aí, assim, as pessoas vão buscar experiências exitosas que você faz, eles usam isso de inspiração, conversam com você, pede sugestão, o que você sente disso? E vice-versa, você também pedir isso dos outros. Vou da segunda para a primeira. O CREFITO 3 ele tem algumas cooperações técnicas com alguns regionais, né? Então a gente faz, tanto com regionais do sistema COFITO-CREFITO, quanto dos regionais fora do sistema COFITO-CREFITO. Por exemplo, Conselho de Fonoaudiologia, nós temos uma cooperação de troca de informação, de organização administrativa, de como melhorar a fiscalização, etc, etc. Legal. E nós temos algumas cooperações com os conselhos, com os CREFITOs. Então, por exemplo, o CREFITO 5 recentemente fechou uma cooperação, inclusive nós ajudamos bastante no planejamento, porque o CREFITO 3 ele tem maior estrutura. Então, nós fizemos o planejamento de todos os voluntários fisioterapeutas que estavam no Rio Grande do Sul, ajudando agora na tragédia climática. Então, para acelerar, nós deixamos o nosso planejamento, TI, enfim, à disposição.
de normativas, por exemplo, diversas normativas de outros regionais, experiências, do próprio CREFITO 4, a gente busca. Eu não tenho problema nenhum em copiar coisa boa, assim, eu vou, e eu brinco, assim, às vezes eu ligo para o Anderson e falo assim, Anderson, eu vou copiar, vou trocar só o nome, eu vou trocar o 4 por 3, tá bom? Você deixa? Ele, não, tudo bem. E vice-versa, a gente também já fez muita troca. Então, a gente faz, assim, o CREFITO 3, ele tem, do ponto de vista administrativo, um avanço bem importante, e eu digo isso não só no sistema COFITO-CREFITO, mas fora. Proporcionalmente, o CREFITO 3 hoje, ele é o conselho que mais fiscaliza. De novo, fiscalização sem faca no pescoço, fiscalização que prepara tecnicamente o profissional. Mas a gente trabalha em conjunto. Por que trabalhar em conjunto é muito melhor? Porque cada conselho... recentemente, nós tivemos a fonoaudiologia, por exemplo, que descobriu um profissional que tinha falso diploma. E ele estava tentando se inscrever aqui no CREFITO. Aí já avisou, nós já conseguimos reparar e, em conjunto, trabalhamos contra esse profissional, esse falso profissional. Então, é importante essa integração. Só que tem que fazer isso com bastante tranquilidade, mas do ponto de vista institucional, eu brinco com os nossos pares, eu sento em todos os conselhos regionais e federais. Eu sento com todos, aprendo com todos, tanto é que nós somos eleitos pelos conselhos regionais das outras profissões agora, até 2025, coordenar esse fórum. Então, eu acho que é isso, assim, de você ter essa humildade, essa tranquilidade para trabalhar e ajudar também, né? Nos dois sentidos. Legal. Lu, eu vou fazer uma pergunta que é a minha última, tá? Mas fica à vontade se você quiser fazer mais alguma pergunta pro Rafa. Ô, Rafa, você fez um panorama muito legal, assim, cara. Os conselhos regionais ou federais de profissão nasceram próximos à época ditatorial, eles eram cartórios e polícia no passado. Então, você era obrigado a se registrar, obrigado a pagar, e você paga para ser fiscalizado. Hoje em dia, o conselho vem se modernizando. Nenhum profissional vai querer que o conselho faça só registre e só seja polícia do meu coisa, né? Da minha clínica, do meu consultório e tal. Então, ele migrou para uma coisa muito mais acolhedora, educativa, de apoio à ciência, de suporte a revistas científicas, entre diversas outras coisas. Quais são os desafios que você está olhando aí para frente, cara? Se você pudesse deixar um livro aí e falar, cara, eu fiz um bom mandato, mas eu não quero mais mexer com isso. Qual que seria o sonho do Rafael aí para os próximos 4, 5, 10, 15 anos dos conselhos regionais serem uma coisa mais bacana, mais legal? O que você vê? Qual que é a sua visão de futuro? Eu acho que a gente precisa primeiro ter uma integração entre os conselhos, né? Porque a gente tem muitos problemas em comum, né? Aqueles eixos que a gente iniciou conversando, eu brinco que assim, a expectativa futura do profissional, mas isso já é cobrado no presente. Porque eu acho que o fisioterapeuta, os profissionais da saúde em geral, eles ainda têm uma formação que dá para ir para o jogo. Por mais que exista uma precarização do ensino superior no Brasil, ainda dá para ir para o jogo. O problema são esses eixos de utilizar evidência, legislação e gestão. Se o profissional, o que eu gostaria, se eu pudesse ter a minha cereja de bolo, é que os profissionais eles se norteassem por isso. Se eles conseguirem nortear o seu exercício profissional, a sua vida, dentro dessa lógica, porque aí ele vai avaliar perspectiva presente e futura. Porque a grande questão que a gente tem, e aí são variáveis até externas dos profissionais, é que não há um preparo para enfrentar os desafios, e esses desafios ao longo do tempo, a gente vai ficando mais cansado, e ao longo do tempo a gente vai ficando com tendências de se acomodar perante as situações que vão sendo impostas, né? Então, eu gostaria que o aluno que saísse hoje da universidade se preparasse para quando ele tiver 60, 70 anos. Perfeito. Só que ele saísse da universidade entendendo que ele vai precisar qualificar o atendimento dele baseado em evidência. E que ele também não quisesse correr risco e utilizar a legislação como base. É por isso que a gente faz sistema de prontuário, é por isso que a gente faz esses eventos, que é assim, para facilitar o cumprimento dessas coisas. Né? Que o Léo falou, não dá para ser poder policial.
é muito melhor, né? Assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é melhor você ser ProErd lá, né? Não sei se funciona, né? Se tem evidência para isso, mas é muito melhor você ter um sistema ali de prontuário que o profissional utilizando ele já está em compliance, do que ele ficar fazendo no papel e não ter segurança daquilo, né? Então, é melhor a gente fazer um fórum de prática baseada em evidência e reter as críticas, e assim, as críticas elas são até boas para a gente, porque Exatamente, também acho. se tem crítica é porque teve efeito, né? Uhum. E encarar, porque a gestão ela também precisa ter a decisão política, né? Assim, o que você vai escolher? A gente pode escolher não fazer, mas vamos escolher fazer, né? Então, assim, tomar esse rumo e que... Mas, para mim, se o profissional se dirigir se nortear por esses 3 eixos, e a gente conseguir ter uma integração dos conselhos e os nossos problemas em comum, a gente resolver juntos, dentro dessa mesma lógica, porque todo mundo tem problema com prática baseada em evidência, com fiscalização, todo mundo tem. Se a gente conseguir Gestão, com tudo isso. eu acho que a gente resolve boa parte dos problemas. Então, para mim, seria isso daí, não. Lu, você tem mais alguma pergunta para o Rafa? Não, eu não tenho, não. Eu estou completamente satisfeita que a gente discutiu exatamente o que meu coração queria falar para o pessoal, né? Porque eu, de novo, vou fazer meu agradecimento. Assim, no último mês eu aprendi bastante com vocês, até por um convite seus de ajudar vocês, e eu acabei aprendendo mais. E a minha inquietude de passar esse conhecimento que eu ouvi ali de vocês para o grande público, porque quando a gente não entende, é muito mais fácil só criticar. Agradecer o esforço que vocês estão fazendo, assim, de tentar melhorar realmente a profissão, de mostrar o caminho da ciência. Como pesquisadora, agora eu falo assim que como é gostoso ouvir isso e que mais profissionais se busquem por escutar e ler mais ciência e guiar as suas profissões assim. E só te agradecer, Rafa. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que as pessoas que chegaram até aqui nesse ponto do episódio, eu tenho certeza que aprendeu muito. Eu acho que tenho certeza que aprendeu o papel dos seus conselhos, de como pedir ajuda para vocês, de aproveitar, né, o tanto de coisa que vocês fazem extras educacionais, de ficar alerta a esses programas para poder aprender e somar nas suas clínicas e aperfeiçoar o seu atendimento, né? Legal, gente. Eu que agradeço aí a possibilidade de estar com vocês. Eu que não sou um pesquisador, não sou um clínico, eu estou na indústria e comércio, essa é a minha área de atuação, né? E na gestão, né? Mas eu fico muito feliz, assim, eu aprendo muito, né? Teve alguns exames que eu fiz, inclusive, depois que o Léo começou a falar das coisas lá, eu vi uns vídeos, eu falei, não, eu preciso fazer. Mas Legal. porque a responsabilidade da construção do coletivo, ela é de todas. Mas as entidades, ela detém o papel de também dar espaço para as pessoas terem voz, né? Então, assim, a ideia da gente fazer um evento de prática baseada em evidência, de tornar isso, inclusive, o nosso fórum de prática baseada em evidência, ele vai para o 3º ano consecutivo, da gente fazer com que isso exista como cultura na profissão e que a gente cobre para que 10 anos ter, daqui 20 anos ter, e a gente sempre está discutindo isso. Então, assim, e é muito bom a gente poder contar com pessoas para que também não fique personalista, né? Porque os conselhos, eles precisam ser sempre dos profissionais. E os profissionais, eles têm que entender que os gestores, eles estão ali para deixar, em 4 anos, o teu legado, o teu comando naquele período e entregar para alguém, né? E esse alguém ele tem que entender que é uma continuidade, né? A gente não pode ficar fazendo iniciativas a cada 4 anos. A gente precisa sempre pensar num futuro, daqui 30 anos, qual que é a profissão. Porque daí, eu quero daqui a pouco, quando eu estiver mais velhinho, o Léo falou que eu estou jovem, mas quando eu estiver mais velhinho, eu poder falar assim, pô, partiu da gente isso, né? Poder contribuir, poder falar com o neto. Então, assim, eu acho que é sobre esse contexto que a gente, enquanto gestor público, a gente precisa fazer. Se espelhar na gestão privada, que eu acho muito interessante, que é onde eu estou, e pegar essa lógica de promover resultado, reduzindo o esforço para a gestão pública, né? E, obviamente, entendendo os profissionais como clientes do conselho, né? Perfeito. Enfim, é essa lógica. E de novo, eu quero agradecer a possibilidade e a oportunidade de estar com vocês. Do lado dos bons que a gente fica melhor, né?
A gente que agradece. Rafa, eu queria agradecer, cara, para você. Eu tô morando no estado de São Paulo desde 2010, cara, e com uma exceção apenas, eu sempre vou repetir essa frase agora no meu espaço, sempre repetir no espaço do Crefito. É muito bom saber que lá é a casa do profissional. Você pode chegar, bater na porta e conversar com as pessoas e poder falar. Eu fui editor-chefe do Brazilian Journal por muito tempo e várias vezes nós utilizamos a estrutura do Crefito porque a gente não tinha, cara. E eu lembro do professor Reginaldo, que foi presidente do Crefito, ele falava assim, é dever nosso aqui, ceder uma sala, botar um copo de água para todo mundo, e a gente botava todo mundo lá e conversava, fizemos diversas reuniões, entendeu? O Reginaldo só passava lá para dar bom dia, boa noite, na hora da gente ir embora, e deixava a gente falar o que quiser. Então, assim, ter liberdade de poder conversar. Tá? Então, assim, o Rafael é de uma geração diferente de profissionais, de presidentes de conselho, que fazem com que a gente não tenha medo, né? Eu não tenho medo de polícia. Eu não tenho medo de um policial me subornar no estado de São Paulo, sabe? De botar uma arma na minha cabeça de forma desenfreada. Eu gosto, é bom ver a polícia na rua. Falo, que bom que o policial está aqui, né? Eu não estou fazendo nada de errado, então por que eu teria medo do conselho, né? Dessas coisas todas. Então, obrigado, Rafa, por você manter essa tradição, tá? E deixar as portas abertas para todos os profissionais. Rafa, onde as pessoas podem te encontrar, cara? Se eles quiserem entrar em contato no conselho, qual que é o caminho? Tá, a gente tem as redes sociais, né, do Crefito 3 oficiais, e nós temos o site do Crefito, hoje ele funciona todo online, chamado site, então para procurar a instituição pode ser por esses canais oficiais, caso queira fazer alguma pergunta específica para mim, tem o meu Instagram, Rafael Ferres, também pode me perguntar, me questionar, se tiver alguma dúvida eu direciono também para a instituição. Perfeito. Luluzinho, onde as pessoas te acham, meu amor? Sempre aqui no nosso canal Prática Baseada em Evidência, no nosso PBcast, e lá no Instagram, Lucilo _ Costa. Hora de chamar a atenção de todo mundo. Se você tem uma mão ou duas mãos, você não precisa nem ter duas mãos, se você tiver um dedo na sua vida, você segue o canal do PBcast aqui no YouTube, segue o canal na sua plataforma de podcast favorita, porque a gente precisa de ter seguidores lá, para a gente bater nossos 100 mil seguidores no YouTube em breve, tá bom? Gente, muito... e vocês podem me encontrar no Instagram, Leo_Costa_PBE, e aqui no nosso canal do YouTube, Prática Baseada em Evidências. Pessoal, muito obrigado, Rafael, você é um cara muito legal. Lu, muito obrigado. Rafael, é obrigatório, tá? Você tem que mandar um beijo pra galera. Um beijo pra todo mundo aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente.